Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Números, capítulo 1, versículo 19, que fala assim: Assim, a contagem do deserto de Sinai foi feita, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Os homens de 20 anos para cima, que tinham idade para serviço militar, foram registrados pelo seu nome, cada um do seu grupo de família, da sua família. Somente até aqui. O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? A princípio, Deus tinha passado uma ordem para Moisés, que ele precisava pegar de cada tribo, das 12 tribos, os homens que tinham idade a partir de 20 anos para serviço de militar. Ok? Então foi feita ali uma contagem perante ao povo para poder separar aquelas pessoas que tinham idade suficiente para serviço militar, para poder ficar de frente aos inimigos que viriam contra aquele povo, né? Porque o povo de Deus, as pessoas em volta não queriam que o povo de Deus eles dessem continuidade, que eles tivessem crescimento. Então sempre, cada vez que Deus fosse levar eles para uma cidade, ia acontecer ali um confronto. Então precisava de pessoas treinadas para poder estar de frente a essas situações e defender o povo de Israel, os israelitas. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Da mesma maneira que teve uma seletiva de pessoas para poder separar aquelas que tinham aptidão para serviço militar a partir da idade, assim é Deus na sua vida. Aqui no texto, aqui na Bíblia, nos mostra que a partir dos 20 anos, homens eram separados para o serviço militar. Deus quer que você entenda que você já tem idade espiritual suficiente para começar a servi-lo ao reino de Deus. Foi feita em você uma seletiva. O que isso quer dizer? A gente precisa entender que Deus, quando a gente vem para a presença do Senhor, nós somos vistos como crianças, nós somos vistos como bebê, de colo, recém-nascido. Independente da idade que você tenha. Você pode ter 5 anos de idade assistindo esse vídeo, como você pode ter 80. Quando você vem para Deus e começa a ter relacionamento com Ele, Deus te vê como um neném recém-nascido. Que você está ali, mamando no peito ou tomando sopinha. Ok? Então você passou por toda uma preparação de Deus para poder chegar ao nível espiritual que você está hoje. Então, quando você passou por essa preparação, foi desenvolvendo dentro de você uma maturidade espiritual. Você começou de um jeito e você está de outro jeito. Você consegue perceber isso em você. Coisas que antes você não tinha entendimento com facilidade, agora você está tendo. Situações que antes você não passava, que você passava e não entendia o porquê, hoje você sabe por que você está passando. Isso é maturidade espiritual. Deus te deu esse entendimento. Por que Deus te deu essa maturidade? Não foi somente para se desenvolver você e acabou. Deus nos amadurece espiritualmente para a gente servir ao reino de Deus, para a gente servi-lo. Porque a nossa maior missão é servir ao próximo, é servir a Deus, é servir ao reino. Entende? Então Deus fez isso em você, uma maturidade espiritual. E do mesmo modo aqui, que aquelas pessoas, aqueles homens de 20 anos estavam prontos para servir, é você. Você está pronto para servir. Então Deus vai começar a te convocar para missões. Missões fora, missões dentro, missões na tua família, missões fora da tua família, missões no teu bairro onde você está, missões no estado onde você está, missões no país. Ele vai começar a te convocar para missões. Eu não sei quais são os propósitos de Deus para a sua vida. Mas saiba que a partir desse momento aqui, que Deus está falando que você está pronto, você está amadurecido espiritualmente, você está apto para o serviço,
Ele vai começar a lançar missões sobre a sua vida, a qual, quando você começar a ter essa dinâmica com o Senhor, você vai ver também que você vai ficar mais amadurecida ainda, porque vai desenvolver em você um amadurecimento espiritual mais ainda e mais intimidade com o Senhor. Então, o que a gente precisa tirar disso aqui? Além dele estar falando aqui para nós, que nós vamos ser lançados em direção aos propósitos, tem pessoas aqui que Deus já passou o local que ela vai. Ok? Tem pessoas aqui que Deus já revelou, através da intimidade, que existem lugares que ela vai pisar. Então, se prepare, que Deus está te falando aqui. A convocação vai começar. E você vai pisar nos lugares que Deus já mostrou para ti. Entende? Então, o que você deve fazer como um todo aqui, como todos nós precisamos fazer? O nosso relacionamento com Deus nunca pode ficar de lado. Porque quando Ele começa a mandar a gente para missões, o impacto espiritual sobre nós é muito maior. Entende? Se você achou que no seu processo de preparação o inferno veio com tudo sobre você, esteja preparado e entendimento que a partir do momento que Deus começar a te usar, isso vai dobrar, vai ficar mais pesado. Entende? É como se você estivesse numa caixinha. Vamos tentar idealizar aqui para a gente poder entender. Vamos supor que Deus te colocou numa caixinha, Deus te colocou recluso. E em volta dessa caixinha está vazio, ok? Você está dentro da caixinha com a tampa fechadinha. Ali você está protegido por Deus. Deus é a caixinha te protegendo. Com a tampa, com as laterais, com o fundo. À sua volta tem as avarias, que são os espíritos malignos, que vêm contra você para poder desestabilizar você. Então, de vez em quando, a caixinha ela é mexida. Aquilo ali causa uma instabilidade. E você, às vezes, fica com medo. Só que você entende que você está guardado por Deus. Então, você sabe que nada pode te atingir. A partir do momento que Deus te manda para missões, a caixinha é aberta. Então, essas avarias que tem do lado de fora, que são os espíritos malignos, você vai ficar mais suscetível a eles em relação à presença. Só que do mesmo modo, o período que você passou dentro da caixinha, Deus te aperfeiçoou, Deus te fortaleceu. Deus te deu dons, Deus derramou unções sobre você. Entende? Ou seja, Deus só vai abrir a caixinha sabendo que você está pronto. Ele nunca vai abrir a caixinha e te tirar de dentro para você enfrentar de qualquer jeito, porque senão você sucumbe, você cai. Então, a partir do momento que Deus abriu a caixinha para você sair, saiba você que você está pronto. Você está fortalecido e capacitado para enfrentar qualquer tipo de coisa. E tudo que vier contra você, de um certo modo, é benéfico. Por quê? Porque vai amadurecer você, vai desenvolver em você a prática. Entende? A teoria você já tem, agora você precisa praticar. Então, você já tem a maturidade espiritual. Você tem a parte teórica. Quando Deus te tira dessa caixinha, você vai de encontro, literalmente, aos espíritos malignos. Então, o que vai acontecer aqui? Toda a pressão que você sentia dentro da caixinha, ok? Que de vez em quando balançava e te atemorizava, quando Deus te tirar da caixinha, esse temor não vai existir mais. Porque você vai estar tão seguro em quem você é, a sua identidade vai estar tão impregnada em você, que você vai saber que qual é a nossa identidade? Quando a gente aceita Jesus, quando a gente reconhece Jesus como Filho de Deus, qual é a identidade que a gente recebe? Deus nos vê como filho. Deus nos reconhece como filho, porque nós reconhecemos Jesus como Filho de Deus. Entende? Então, esse tempo da caixinha foi Deus te mostrando que você é filha dele, que você é filho dele, que ninguém pode ir contra a tua vida. O inferno pode tentar de tudo contra você. Se você se mantiver firme na presença do Senhor, em relacionamento com Ele, o inferno não toca em você.
Então, quando Deus abrir a caixinha, o que você tem que fazer? Continuar no seu relacionamento com o Senhor. Porque agora você vai de frente às batalhas. Agora você vai estar de frente para o teu inimigo. Só que não vai fazer muita diferença na tua vida, porque você sabe a sua identidade. Então não é para você ficar olhando para os gigantes que vão vir. Não é para você ficar olhando para os espíritos malignos que vão vir contra você. É para você continuar olhando para o Senhor, porque você aprendeu dentro da caixinha a ter relacionamento com Deus. E você sabe que tudo rege por Deus. Entende? Você pode passar por algumas avarias, por algumas dificuldades? Pode. Mas você vai estar tão safo, você vai estar tão maduro espiritualmente, que nada mais vai abalar você. Como que a gente sabe que a gente está maduro espiritualmente? A gente não dá importância. Vamos colocar dessa forma. A gente não dá importância para o mal. A gente está tão focado em conquistar a presença do Senhor na nossa vida. A gente está tão focado em querer saber o que Deus pensa de nós, que o que o mal faz conosco, a gente não se importa mais. Porque a gente sabe que não podemos ser atingidos. Então, enquanto você ficar dando ênfase e ficar colocando a sua visão, o que o outro está deixando de fazer, o que deixa de fazer na sua vida, o que está fazendo, você ainda não está maduro na fé. Mas a partir do momento que você se permite ser tratado por Deus, liberto por Deus, curado por Deus, e voltou a tua visão para Deus, sem se importar com opiniões à sua volta, sem se importar com o inimigo à sua volta, sem se importar com o que estão armando contra você, você já está maduro. Entende? É a hora que Deus te tira da caixinha. E faz você ir de encontro a todas essas coisas, pessoas, fatores que estavam te oprimindo, porque você vai passar por elas, ok? E não vai te atingir. Porque você sabe quem você é. Você sabe a sua identidade. E você sabe que ninguém pode ir contra um filho de Deus. Uma pessoa que tem relacionamento com Deus. Entende? Então, priorização do seu relacionamento com Deus sempre. Deus sempre precisa vir em primeiro lugar na tua vida. Acima de tudo e de todos. Não é egoísmo. É priorização. É saber quem você é em Cristo. E saber que você precisa priorizar o Senhor na sua vida acima de qualquer coisa. Porque é Ele que te protege. Uma coisa aqui que Deus quer que a gente entenda. A partir do momento que Deus tira a gente da caixinha, que a gente mostra a gente, né, para ir de acordo com as missões que Ele tem para nós, a porta vai ser aberta, a porta já está aberta. Passa pela porta. Pode causar um pouco de receio e medo em você, porque é novo, é novidade. Mas Deus está falando, passa pela porta. Porque os propósitos de Deus para a sua vida estão além dessa porta. Então você precisa passar a porta, sabendo que você está madura espiritualmente, está maduro na fé. Passe pela porta, vá de encontro ao que Deus tem para ti, vai de encontro aos lugares que Deus já te revelou. Não tenha medo. Você sabe quem você é, você sabe qual é a sua identidade, você sabe o que Deus espera de você, Ele já te capacitou para isso, e você precisa ir de encontro ao seu destino. Porque a partir do momento que você passar por essa porta, saiba que outras portas irão se abrir. Outras missões virão. E Deus vai te capacitar. Conforme você for passando pelas portas, o seu nível espiritual vai ser acrescido em você. Você não vai passar de qualquer jeito, você vai passar pronto e preparado para poder enfrentar tudo que tiver que enfrentar nas portas que você for passando. E com isso você está indo em direção aos propósitos de Deus para sua vida, aos planos que Ele tem para ti, e você viverá os milagres e as promessas que Ele tem para você. Tá bom? Essa foi a palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.